Vamos então para a prática, né? Aprender um pouco sobre JSON na prática, tá? Vou criar aqui uma nova aplicação. BCL Forms Application. Já vou salvar aqui como prática JSON. Bom, nessa prática aqui eu vou usar um memo para eu ficar mostrando aí o que é que está sendo gerado com os meus objetos JSON, tá? Deixa eu limpar essa propriedade lines aí. Esse formulário eu tô achando ele muito grande. Deixa eu diminuir um pouco aqui o tamanho desse formulário. Pronto. Vou colocar aqui um primeiro botão. Esse primeiro botão ele vai servir para o seguinte: gerar objetos JSON, não. Gerar primitivos. Tá? Eu quero gerar aí os valores primitivos, tá? É uma coisa importante sobre essas classes do JSON, né? É que os objetos que você cria, eles sempre têm que ser liberados da memória, tá? Então nós vamos primeiro fazer um método que recebe o objeto, ok? E depois libera ele da memória, tranquilo? Então antes de eu implementar esse gerar primitivos aí, aqui em public, eu vou escrever um método, né? Vai ser uma function. Vou chamar essa function, não precisa nem ser function, que ela não vai retornar nada, né? Uma procedure mesmo. Vou chamar essa procedure de usa e libera, tá? O objeto que eu vou passar para ela, adivinha de que tipo é? Olha, eu vou usar esse procedimento para passar um number, um JSON number, para passar JSON string, para passar JSON true, JSON false, JSON null. Todas essas classes, elas herdam de quem? De JSON value, não é? Então, o mais indicado é que eu receba aqui um JSON value, tá? Porque se eu passar qualquer um desses outros aí, não tem problema nenhum. O cache vai ser implícito. Perfeito. Ele está reclamando aí, porque está faltando a unit dbx.json, né? Se eu pressionar Ctrl Shift A, será que ele vai ser esperto de achar? Não achou, não. Então vamos declarar a unit aqui na marra. dbx.json. Parou de reclamar. Vou pressionar Ctrl Shift C para implementar o método, tá? Então dentro desse método eu vou fazer o seguinte, olha. memo1.lines.add, né? Vou colocar dentro de um try final ali, porque eu sempre vou liberar o objeto, tá? Objeto que eu estou recebendo, ponto toString. Né? Quero só ver a string daquele objeto, tá? E finalmente, objeto.free. Eu sempre libero o objeto. Tranquilo? Perfeito. Agora em gerar primitivos, eu já posso fazer o seguinte, olha. Usa e libera. Ele está esperando o JSON value, não é? Mas eu vou passar primeiro um t JSON number ponto create. Vou criar o número 55 para passar para ele, tá? Ele vai imprimir esse valor lá no memo. Vamos ver como é que vai sair lá. Depois do JSON number, o que é que eu vou passar para ele? Vou passar um tJSON string.
ponto create t2ti.com. Depois eu vou passar um tjson true.create, vai receber nada o construtor. Depois um tjson false, também não vai receber nada no construtor. Finalmente eu vou passar um tjson null, também não recebe nada no construtor. Será que isso vai funcionar? Vamos executar pra gente ver. Aí está. Então ele recebeu lá o 55, recebeu o t2ti.com, true, false, null. Tranquilo? Gerei os objetos aqui, cada um no seu tipo primitivo. Passei como parâmetro para um JSON value, já que todos eles são um JSON value, eles herdam de JSON value, e essa relação de herança é isso é aquilo, né? Então, um JSON number é um JSON value, uma JSON string é um JSON value, tá? Recebo o objeto, chamo o método toString, só para imprimir mesmo o objeto ali, o valor do objeto, né? E depois eu libero o objeto da memória. Ok? Perfeito. Agora, como é que a gente usa arrays? Nós usamos aí os tipos primitivos, tá? Mas como é que a gente faz para criar um array com vários elementos? Vamos colocar outro botão aqui do lado. No caption desse botão vamos colocar arrays. E a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai criar aqui uma lista. Adivinhe de que tipo? tjson array. Tá? Aí eu digo, olha, lista, você é o tjson array.create. Como é que eu começo a inserir dados dentro desse array? Muito fácil. Lista.add, aí eu posso colocar uma string, posso colocar outro JSON array, posso colocar um objeto, posso colocar o true ou false, posso colocar um double, um inteiro, o que eu quiser dentro desse array. Esses elementos aí são os construtores sobrecarregados, eles recebem esses elementos aí. Então vamos começar com uma string, né? Agora vamos colocar um número. Nesse aqui, vamos colocar outro array. E dentro desse array, a gente já vai colocar um tjson false, tá? O que mais que a gente pode colocar? A gente pode fazer o seguinte, olha. O item 0 do array é uma string. O item 1 é um número. O item 2 do array é outro array. Olha só o que eu vou fazer aqui. Lista.get2. Eu vou pegar o array, tá? Eu tenho que fazer um cast aqui. Quero pegar esse cara aí como tjson array. E eu vou adicionar uma coisa nele. Vou adicionar o número 66. Ok? Depois disso tudo, usa e libera a lista. Vamos ver o que é que vai acontecer. Deixa eu executar aqui. Arrays. Olha só. Uma string 55. O terceiro elemento aqui, que é o elemento de número 2, porque começa com 0, é um outro array que já começou aqui no construtor, já passei algo para ele com um false. Depois eu peguei esse array e adicionei o número 66. Legal? Tá, então é assim que nós trabalhamos com os arrays aqui no JSON.
Eu não sei se você notou, mas o usa e libera, ele recebeu a lista aqui, olha, como um objeto, e depois ele liberou apenas a lista. E esses caras aqui, esse outro tJSON array, né, se a gente tivesse criado esse tJSON false aqui, eles foram liberados? Foram, tá? No caso de um array, não importa o que ele tenha dentro, se você tiver um array com 1 milhão de objetos JSON dentro dele, ao liberar o array da memória, todos os outros objetos que estão dentro dele, todos os outros elementos, também são liberados. Ok? Bom, agora vamos para o objeto, né? O objeto, ele parece ser um pouco mais complicadinho de entender. Vamos ver por quê. No caso de um objeto, né, a única coisa que a gente pode adicionar no objeto é um par. Ok? Talvez por isso ele fique um pouco mais difícil de entender. Para que a compreensão seja melhor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um objeto pai e um objeto filho. Adivinhe de que tipo é? tJSON object, tá? O objeto pai vai ser igual a tJSON object .create. O que é que eu posso adicionar no objeto pai? Apenas pares. Apenas o tJSON pair. Como é que eu faço isso? Eu poderia criar logo aqui uma variável do tipo par chamado tJSON pair e ficar utilizando ela. Mas eu vou criar de forma dinâmica, tá bom? Vou fazer o seguinte, olha. Objeto pai ponto. Veja que ele não tem um add, né, um add só para adicionar um elemento qualquer. Ele tem um add pair. Adicione um par. O que é que eu faço aqui? tJSON pair ponto create. E aí eu posso passar nome e valor, né? Porque o par sempre é formado por nome e valor, tá certo? Então, nome, vírgula, Albert. Certo? Até aqui. Vamos ver como é que tá até aqui, né? Usa e libera o objeto pai. Aí, ó. Tá? Então o objeto ele começa com as chaves, como nós já vimos, né? E vem o par nome e valor, entre aspas. Tranquilo? Então, nome é o nome, né, do par, é o name do par, e o Albert é o value, é o valor do par, tá? Esse memo aqui, safado, tá com uma linha em branco a mais, né? Então, vamos tirar essa linha em branca dele aí. Pronto. A gente vai fazer aqui agora. Fazer o seguinte, ó. Objeto pai ponto add pair tJSON pair ponto create idade 25. Então, meu primeiro objeto lá tem aliás, o meu primeiro par é nome Albert, meu segundo par nesse objeto, idade 25. Qual vai ser o meu terceiro par? Isso é verdade? Aí aqui eu vou criar o que? Um tJSON true? Não, um tJSON false ponto create. Até aqui, vamos ver como é que tá ficando. Opa, existem erros. E agora? Olha só. Dentro do pai eu tentei colocar aqui um inteiro, mas ele está dizendo que o construtor ele não pode ser chamado com esses argumentos.
pressionar Ctrl Shift barra de espaços aqui para a gente ver. Então observe, no primeiro parâmetro ele espera uma string ou uma TJSON string. No segundo parâmetro ele espera uma string ou um TJSON value, mas o inteiro não, tá? Bom, eu poderia fazer simplesmente assim, ó. Já resolve, né? Mas para ficar mais elegante, eu quero passar um número mesmo, eu vou criar um TJSONNumber.create. E o que é que o create espera aí? Ou um inteiro, ou um double, né? Então eu vou colocar 25 aí, que vai dar certo. Vamos executar. E aí está o meu objeto. Meu objeto tem 3 pares. Primeiro par, nome Albert. Segundo par, idade 25. Terceiro par, isso é verdade? False. Legal. Para que é que serve então esse objeto filho? Esse objeto filho, a gente vai usar ele agora. Objeto filho ponto, 2 pontos igual a t JSON object ponto create. Objeto filho ponto adicione um par. Quem sou eu? Eu sou o objeto filho. Legal. Agora no objeto pai, adivinhem quem eu vou adicionar? Olha aí o objeto filho. E aqui eu posso receber um TJSON value e eu vou passar quem? O objeto filho. Será que isso está certo? Deixa eu ver aqui direito. Edpair não pode ser chamado com esses argumentos. O que é que está faltando aqui, pessoal? Observem bem o que é que está faltando. Eu tentei adicionar um par diretamente com 2 strings. Eu posso fazer isso? Não, né? Eu tenho que chamar o tjsonpair.create. Tenho que adicionar um par, tá? Ok? Ele estava esperando um par, aqui o edpair, e eu passei 2 parâmetros, 2 strings. Não ia funcionar nunca, né? Aqui do mesmo jeito. Vamos ver como ficou. Abri uma chave. Primeiro par, nome e valor. Segundo par, nome e valor. Terceiro par, nome e valor. Quarto par, nome. Olha aí o objeto filho. E o valor, 2 pontos, é outro objeto. Abre chave, nome, valor, fecha a chave do objeto filho, fecha a chave do objeto pai. Legal? Então nós temos aí uma estrutura já aninhada, né? Um objeto dentro de outro objeto. Mas a lógica sempre é essa, tá certo? Fez um objeto, ele só aceita pares. Então você vai usar o JSON pair. Tranquilo? O JSON pair recebe como primeiro parâmetro uma string, uma JSON string, como segundo parâmetro um JSON value ou uma string. Tranquilo? Então é isso. É assim que nós utilizamos aí os tipos primitivos, os arrays e os objetos do JSON dentro do Delphi.